Então, pessoal, boa noite com vocês, tudo bem? Então, a gente está aqui hoje mais uma vez para mais uma edição das palestras técnicas, né, do Tempest, do ARPS dentro do projeto, né, do Action Talents. Então, desculpa, me apresentando aqui para vocês, meu nome é Wagner Almeida, né, eu trabalho no time do ARP aqui junto com o Gerson, que hoje está em outro compromisso, né? A data está 19 aí, mas são 29 de abril, só para reforçar, tá? Então, como a gente comentou, né? Começaríamos às 19h05. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, né? E agradecemos sempre a participação de todos aqui que estão chegando, né? Dentro desse papo que a gente tem. Por enquanto, temos 130 participantes já aqui dentro da sala com a gente, né? Então, antes de começar a palestra em si do nosso querido Manuelito, que já está aqui presente com a gente, vou fazer uma breve apresentação, né, para vocês conhecerem, quem não conhece, né, sobre um pouco mais sobre o Action Tellers e para quem já conhece, né, só se atualizar um pouco sobre as informações que a gente sempre passa no comecinho desse papo que a gente tem, para que todo mundo fique ciente do que tá rolando, né, dentro do que a gente se predispõe a fazer para todos. Então, né? Antes de mais nada, a gente tem sempre algumas informações breves sobre essa participação, né? E essa apresentação dessa palestra técnica, né? Que para a gente deixar as regras dos jogos bem claras e que todo mundo fique ciente aí do que a gente está, né, colocando aqui dentro. Então, é, sempre lembrar que a apresentação, né, e o papo que a gente tem, quando forem perguntas sobre a palestra do Manuelito, o conteúdo, o ideal é que vocês usem o Q&A, né, a perguntas e respostas, né, que é PIR ou QNDIA, né, do Zoom, que fica aqui na barrinha embaixo, para quem não está muito familiarizado com o Zoom, tem lá uma barrinha e vocês fazem a pergunta por lá para que a gente possa acompanhar, porque pelo chat fica mais difícil acompanhar essas perguntas, mas o ideal é que todas elas sejam feitas pelo Q&A, tá bom? Então, só para deixar bem, né, a gente reforçar aqui o nosso propósito e o nosso, né, projeto de que a apresentação e todo o conteúdo saia bem, a gente tem algumas regrinhas aí que a gente sempre coloca aqui em destaque. Então, que a gente só reforça que a gente não vai tolerar, né, dentro dessas apresentações nenhum caso de discriminação, de racismo, né, de assédio de qualquer natureza no chat que isso possa acontecer, né, manifestação de opinião pública ou religiosa, né, e adoção de linguagem inadequada para o ambiente, né, lembrando que isso aconteça, a gente vai fazer a remoção da pessoa que estiver fazendo esse tipo de situação, mas creio que não vai ser necessário, que a gente está aqui no propósito, que é exatamente ampliar o conhecimento e entender o que é que o Manuelito tem para apresentar para a gente, né? Então, seguindo adiante aqui, a gente faz um breve resumo aqui do que é o Action Talents, né? Que é esse projeto aí que a gente tem dentro da Tempest, né? Que visa aí literalmente colaborar, né, com as instituições de ensino, para aumentar, né, e ampliar, né, e reforçar essa formação profissional de vocês que estão, né, chegando em breve no mercado, se já não estiverem também, né? Falo para quem são os estudantes, né? Que a gente também pode ter pessoas que não são estudantes mais ou que mas estão sempre se informando, né? E aí o Action Tellers ele existe exatamente para ajudar na colaboração com as instituições de ensino e o processo, né, de formação, né, desses profissionais no mercado e também esse mapeamento do talentos para o mercado da cibersegurança, né? Onde a gente oferece aí, né, para as instituições um conjunto de ações, né? Desde artigos, desde palestras como essa, né? E para que isso seja um apoio para as instituições e para os professores, né, que são os nossos parceiros, né, dentro dessa formação educacional, visando aí o nosso know-how, né, de expertise que a Tempest tem com mais de 25 anos, né, de, de atuação no mercado, né? Então, esse é o nosso propósito hoje aqui. Então, só para vocês conhecerem um pouco mais do Action Talents e o alcance que ele tem, né? Lembrando que esse projeto ainda é um projeto piloto, né? A gente ainda está em formação, mas esse piloto está indo tão bem que a gente vê pelos números que a gente alcança, né?
Então, em termos de recursos ofertados pela Tempest através do nosso projeto, a gente tem mais de 348 instituições participantes, mais de 5 mil estudantes, a parceria e o contato com mais de 250 professores e todos eles aí, todos esses números estão divididos e espalhados por mais de 25, né, estados da Unidade Federativa do Brasil e criam essa relação, né, que a gente tem tão bem ao longo desse tempo com todos o mercado, né, as redes dos professores e as instituições de ensino. Né? Então, aqui está um breve resumo de tudo que a gente oferece nesse kit, né, que a gente chama, né, de condições para os professores e para o mercado acadêmico, né, desde cursos, né, de palestras, de eventos acadêmicos, né, de oportunidades profissionais, de suporte acadêmico, né, e materiais também, que, como eu falei, né, são esses materiais que a gente tem, né, que vocês vão conhecer ao longo desse papo aqui que eu estou falando brevemente, para que o Manuelito possa entrar e arrasar com o conteúdo que ele tem, né? Então, isso são algumas informações que a gente passa para vocês, né? Então, dando aí início aí ao quesito dos materiais de ensino, de estudo, a gente tem esses dois, que são esses bem, né, recorrentes e atuais também, né? Que a gente sempre tem novidades. O Side Channel, eles são o canal que a gente tem para divulgar os artigos, né? E artigos técnicos que são resultado das experiências dos nossos tempesters aqui, né? Da galera que trabalha aqui, que pesquisa, que estuda, que vai a fundo num problema para descobrir como pode, né, resolver ou dar a sua, né, a sua contribuição para o mercado de cibersegurança. E isso é publicado dentro do site channel, né, que aí está o link para vocês acessarem. Então a gente tem sempre uma publicação mensal, pode ter mais de uma também, depende da quantidade, da demanda, da urgência desse conteúdo. Né? E o Tempest Trends também, né, que são a publicação dos artigos em tendência, né, do mercado, que a gente também coloca. Isso é uma visão, um público mais geral, né, dentro desse contexto. Lembrando que o Side Channel ele tem o conteúdo tanto em português como em inglês, que isso também aumenta aí a nossa visibilidade para esse conteúdo não só nacional, mas em nível, né, internacional, que a gente também tem um grande alcance com esses conteúdos que são publicados por lá, tá bom? E aí, além disso, a gente também tem uma das grandes referências que a gente tem hoje no mercado do podcast, é o Cyber Morning Call, né, que a gente tem a honra de ter como um dos pontos aí de destaques, né, apresentado pelo nosso digníssimo Carlos Cabral, que é uma referência no mercado também e nesse conteúdo. São pílulas diárias, né, que a gente chama de conteúdo para você começar o dia bem informado sobre cibersegurança. Quem não ouve ainda, a dica é procurar aí sobre o Cyber Morning Call e começar a ouvir todo dia, que vale muito a pena. São sempre bem atuais e muito, né, dentro do que a gente precisa, né? Com esse mundo ágil e constante de novidades, é super importante você já começar o dia sabendo para a área de cibersegurança o que é que está rolando, tá bom? E aí, né, dando prosseguimento nesse quesito de apoio àquela gama de conteúdos que a gente oferece dentro do Action Intelligence, a gente também tem é, o Tempest Academy, né, e entre outros também aí eventos que a gente faz, mas o Tempest Academy Conference é o evento, né, nacional que a gente sempre faz, né, e com o propósito de oferecer várias atividades ao longo de 2 dias, quando realizamos o evento. O ano passado foi em São Paulo, nesse ano ainda estamos finalizando qual vai ser o local, que geralmente é um evento itinerante, a gente está sempre querendo rodar para poder aumentar ainda mais essa disseminação do conteúdo, né? Tanto presencial como online, que o evento é híbrido, né? Então, são 5 cursos, né? 38 palestras técnicas, como a gente teve em 2024, né? Espaço para falar com os participantes, né? Os palestrantes, que é o Ask the Expert. Tem também o CyberSec Jobs, né? Que é a feira de empregabilidade. Tem CTF, né? Que são as disputas que resultam em prêmio e também, né, desafios para que todo mundo que quer participar consiga, né, andar e conhecer um pouco mais. E aí nessas imagens você podem ver um pouco, né, do que rolou o ano passado, né? Desde dos happy hours que a gente tem, né, com coffee break, as palestras, né, que são palestras com participantes de Keynote Speaker, que são patrocinadores e apoiadores, e todas essas áreas aí de das palestras técnicas e também dos minicursos que são nessa sala de laboratório, e a imagem aí dessa mesa que tem a galera sentada aí, que são aqui embaixo à direita, que são
os participantes do papo que a gente cria também junto com a Feira de Empregabilidade, não só o evento como um todo, né, e da feira de empregabilidade, mas também tem um papo com as empresas para que aprofunde ainda mais esse relacionamento, né? E o que é que esse evento resulta para a gente? Ele resulta, né, nesses números que a gente a cada ano vem evoluindo, né? Eles vêm se destacando cada vez mais aí, ó, a gente tem uma participação de credenciadas aí de 1.015 pessoas, ou seja, mais de 25% comparado com 2023, mais de 19% na participação remota, comparado com 2023, mais de 400 participantes presenciais, um aumento de 35%, né? Então, e esse ano a gente também teve um grande aumento na procura de profissionais de mercados que veem que o conteúdo que a gente oferece é de tanta qualidade que a gente já sabe, mas assim, e eles também começaram a descobrir isso e eles estão se reciclando, né, querendo conhecer um pouco mais sobre o que a gente oferece. Lembrando que o evento é voltado para o público, né, acadêmico, para os estudantes, e eles estão indo também para poder reciclar, porque quem trabalha nessa área sabe muito bem que é sempre importante, né, estar conhecendo o que é que vem rolando dentro desse espaço, né? E aqui ainda tem mais um pouco dos registros, né, dessas salas dos eventos, do happy hour, das palestras, dos minicursos, né? Então, esse ano a gente teve a parceria e o apoio da Embraer e do Itaú, né, que eles montaram lá um stand para falar sobre vagas ou de estágio, de emprego, ou banco de talentos, enfim, estão sempre participando, então fiquem aí acompanhando nossa programação de conteúdos e que em breve a gente divulga as datas e o lugar para vocês começarem a fazer inscrição. Lembrando que o evento acontece remoto, na cidade em que o evento acontecer, e, né, para todo o país, né, para todos os estudantes, e presencial para quem estiver nessa cidade que a gente for fazer, né, e para poder participar e acompanhar cada vez mais o conteúdo, tá? Então, além disso, a gente também, né, tem esse espaço de papos e networking e também lembrando aí o patrocínio da São Judas, né? São Judas Tadeira, que foi onde a gente realizou o evento ano passado lá em São Paulo, né? E aqui são algumas imagens com a banda que toca, que faz a banda da Tempest que tocou em Recife também, né? O espaço de integração que a gente cria para criar esse momento bem agradável, além do conteúdo de suma excelência em termos de qualidade, né? E, além disso, né, como hoje a gente está aqui em uma palestra técnica, a gente mostra aí algumas que a gente já realizou, né, e os resultados em que conseguimos, né, um alcance dos participantes, né, uma ampliação desse conteúdo, né, dentro do que realizamos aí ao longo desse período. Essa que a gente tem hoje aqui acontecendo é a segunda edição do ano de 2025, né? Em breve teremos mais, né, aqui, no final dessa apresentação eu também passo para vocês, para que a gente consiga entender e vocês saberem como já se programar para a próxima, né? E aí, também, só reforçando aí que a Tempest sempre tem um programa de estágio, né? Então, o ciclo 2025.1 já aconteceu, em breve vai ter a próxima fase, então fiquem sempre atentos aí no nosso site aí para acompanhar, né, esse espaço e também concorrer às vagas de estágio, né, que são sempre abertas para várias vagas, para várias áreas. Isso aí dentro desse ciclo vocês vão conhecer um pouco mais, né? Então, a quantidade de inscritos, as áreas que a gente envolveu dentro desse período ao longo desses 3 anos, que é o que tem de destaque aí nessas edições 2021 e 2024, né? E a quantidade de vagas, né? Que foram mais de 210 ao longo desse período, né? Em breve, essa programação aqui ela já passou, né? De 2025.1. Em breve isso vai ser divulgado a próxima, então acompanhe as redes, acompanhe o site, o LinkedIn, o Instagram, tudo isso que a Tempest tem, vocês conseguem também acompanhar por lá o que a gente está divulgando sobre esse programa, tá? E além disso, para quem já é do mercado e já tá procurando uma vaga de emprego, a gente também está sempre com vagas em aberto para alguma área que possa se interessar, né? É só acessar aí as vagas do Gupi que a gente oferece a partir dessa plataforma, né? Para você entrar fazer parte do nosso time e virar mais entrar no coletivo de protagonistas, que é
como todos aqui somos, né, protagonistas das nossas ações e dos nossos resultados, para que juntos possamos desenvolver o melhor que a Tempest oferece para todo mundo, né? Então, lembrando também que a gente oferece aí um espaço, né, para vocês acompanharem todas essas novidades que a gente lança e tudo que vai sendo atualizado, né, que é o Action Talents, né, que é esse site, esse QR Code eu prometo que não está errado, não tem nenhum onde podem clicar, acessar por ele ou então pelo site que está embaixo, né? Que é o acesso total a esses recursos que a gente tem, né? Para você acessar pelo celular para verificar, né, as oportunidades de vagas profissionais, os estudos, né? Tipo o Side Channel que eu falei anteriormente, Tempest Trends, Cyber Morning Call, é um canal aí para você acessar todos esses links que a gente passou anteriormente, então vocês já conseguem tranquilamente, tá bom? E só lembrando que a gente também, além dessa articulação de apoio, a gente também tem uma articulação, né, com instituições de ensino em parcerias, né, que é o que a gente faz com o César, né, que é o César School aqui em Recife, né, que é um empresário de tecnologia e informação, tecnologia da informação. E a gente tem uma parceria com eles nesse curso de extensão de App Penetration Testing, né, que acabou de começar um curso, né, no início desse mês, né, então a gente tem professor participante que são colegas aqui da Tempest, né, como o Antônio que está aí nessa imagem, né, então fiquem atentos aí, procurem ver no site, né, dá uma pesquisada no site do César que está sempre acontecendo esse curso, né, quem tem interesse em atuar na área de penetration testing é sempre válido, né, conhecer e saber um pouco mais, tá? Aí tá o link para essa página desse curso do dia 8 de abril, mas você pode ter mais informações aí para entender como é o conteúdo que eles vão explorar ao longo do curso, tá bom? Então, além disso, a gente também tem a nossa área, né, de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né, que é uma área de PDI que temos na Tempest, com pesquisadores, né, estudantes e profissionais que atuam exatamente para isso. E dentre eles, a gente também tem esse projeto, né, que é o Centro de Excelência em Inteligência Artificial para em Cibersegurança, né, que é um centro que a gente, junto com a Embraer e a TEC e o Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, conseguimos aplicar e ele está sendo implementado, né, para fazer estudo na área de, de cibersegurança, né, com a aplicação dentro da inteligência artificial, né, para detecção de ameaças, aplicação de threat intelligence, né, em defesa em infraestruturas críticas, né, que é um projeto para ampliar esse conhecimento e também direcionar a inteligência artificial para um estudo na área de cibersegurança que está em crescimento constante, tendo em vista tudo que vem acontecendo com as mudanças da tecnologia, né? Então, agradeço pelo breve papo aqui, né, que eu falei com vocês só para apresentar o que a gente tem de novidades e, né, dentro do que a Tempest oferece, né? Lembrando aqui agora, esse daqui é a próxima palestra que teremos em 5 de junho, né? Então, para quem já quiser reservar e agendar aí e já fazer a sua inscrição, tá aí o link para a palestra, né, que vai ser com Cheng Júnior, que é o head da área de engenharia aqui na Tempest, né, que ele vai falar aí sobre enquanto você dorme, o monitoramento está on. Então, quem tiver on, já conecta aí, já reserva a sua vaga a partir do QR Code ou do link abaixo, tá bom? Então, lembrando que aí, né, aqui também a gente tem o acesso aos recursos do Action Talents e para qualquer pergunta, né, vocês façam no Q&A que a gente vai estar aqui para acompanhar ao longo desse papo, tá bom? Então, eu vou parar aqui de compartilhar minha tela para que o Manuelito possa entrar e fazer o seu show. Valeu, grande Wagner. Ó, teve uma galera que veio aqui no meu privado falando que não foi breve não essa introdução, viu? Então, Ah, deixa foi. o feedback aí. Beleza. O povo batendo, me mexendo o saco aqui no privado. Vou dar um salve pra galera do Axesec. Mas simbora, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Como é que estão as coisas? Tá legal? Tá dando pra ouvir? Puderem, falem no chat aí. E aí eu
Vou tentar acompanhar. E aí. Então, simbora, né? Só para entender. Wagner, eu tenho quanto tempo? Eu gosto de cronometrar bonitinho para não estourar. A gente tem até umas 8h15, dá para Beleza. Vou tranquilo. tentar terminar 8h10 no máximo. Então, vamos que vamos. Mais uma vez aí, boa noite a todos e todas. Valeu, Wagner, pela apresentação e tudo mais. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. Enfim, eu amo o Action Talents, amo essa iniciativa da Tempest, né? Acho que já foi bastante apresentada. E a gente vai conversar hoje sobre uma prova de conceito, na verdade, né? Eu acabei batizando de Attack Persistent Threat Modeling, e aí juntei um APT Modeling, então uma modelagem de APT, mas não necessariamente APT dos adversários avançados. Enfim, eu fiz uma salada de frutas aqui, foi um batismo meio improvisado para uma apresentação que eu ia fazer no ano passado, mas está valendo, porque esse framework ele tem sido validado ao longo dos meses, e a gente tem estudado e tem ampliado alguns conceitos para vocês entenderem melhor onde é que ele vai estar encaixado, beleza? Essa é a nossa agenda, vou falar rapidinho de quem eu sou, explicar o porquê do tático ao estratégico, falar sobre cada letrinha dessa aqui, né? A, P, T, tanto no sentido do ataque, ter o mindset do atacante, quanto no sentido da persistência, e aí eu vou aprofundar melhor nos grupos avançados e persistentes, e temos que entender também, na verdade, o que é ameaça, para a partir daí conseguirmos modelar e tirarmos grandes insumos desses recursos, tá? Eu sou esse rapaz aqui, muito feliz em Machu Picchu, com a camisa do Instituto Aaron Schwartz. Um abraço para a galera do Instituto Aaron Schwartz. Faço parte também do Raul Hacker Club, no Hackerspace daqui de Salvador, sou de Salvador, Bahia. E mais uma vez reforço e mando um abraço para a galera do HSEC, que é a célula autônoma de cibersegurança do Raul, né? E no Raul também. Um abraço também para o pessoal do coletivo Farpa e, não menos importante, faço parte do excelentíssimo time de Blue Consult, os consultores azuis, do time de SOC, né? Então eu atuo hoje como consultor, como SOC Advisor, basicamente. E eu coloco uma brincadeira aqui, porque sempre que eu vou escrever meu nome, o corretor ele já aprendeu, né? Mas nem sempre é o que se vê. Fui na farmácia um dia desse, e aí falei Manoelito, ela escreveu Monuelinto. Eu posso fotografar porque essa variação é inédita. Mas, brincadeiras à parte, qual é o escopo da nossa apresentação, né? Basicamente, eu não tive tempo de atualizar essa apresentação para o relatório da Mandiant, que é esse primeiro que eu estou passando o mouse aqui, que é um relatório extremamente incrível, é um relatório extremamente rico de informações, e eu acho que vale muito a pena todo mundo que está, de alguma maneira, ali acompanhando essas ameaças mais avançadas, consultar esse material. Manuelito, tu Pode pode dar falar. uma olhada no teu som, que o pessoal está comentando que o som está um pouco baixo. Só Com para dar um certeza. teste aí, por favor. Com certeza, meu velho. Se não der bom, eu tiro e rodo ele na entrada 52, 65. Vê se dá uma melhoradinha. Vou botar para 80% de ganho. Melhorou. Melhorou? Sim. Pronto. Valeu, galera. Não, que bom. Vocês não perderam nada de importante. Eu vou repetir, porque o que importa real é o escopo, né? É, essa apresentação a gente vai estar lidando com basicamente essas 4 grandes referências aqui. Primeiro, o relatório da Mandiant, que trata de ameaças avançadas e como esses atores de ameaça eles estão utilizando técnicas, quais são os principais vetores de ataque, os vetores iniciais, como é que estão essas ameaças ao redor do globo. Então, já tem até um relatório recente de 2025 que saiu. Eu não consegui atualizar essa apresentação a tempo porque o relatório saiu no meio do mês e eu estou trabalhando em cima dele ainda para poder tirar alguns insumos, mas assim, o que estava aplicado em 2024, pouco provável vai mudar, vai ter grandes mudanças em relação a 25, porque algumas tendências elas permanecem. Também boas práticas da CISA, né, da Agência de Cibersegurança dos Estados Unidos, em como utilizarmos o MITRE ATT&CK para fazer determinados mapeamentos, e muito dessa apresentação a gente vai ter essa ótica. Então, a matriz do MITRE ela é fundamental para esse Cyber Threat Modeling, para esse framework, esse método que eu vou apresentar aqui para vocês.
só tomar um remédio, porque eu extraí o siso semana passada e tenho que tomar amoxicilina. Outra inspiração para essa apresentação é a Cyber Defense Matrix, do Sunil Yu. Ele apresentou isso em vários congressos internacionais. Eu vi 2 apresentações dele, se não me engano, na DEFCON, online. E, basicamente, foi uma grande inspiração para eu poder pensar em métodos para a gente poder identificar quais são as prioridades para a proteção dos nossos ambientes, né? Então, foi muito legal mesmo. É muito legal essa apresentação e essa teoria que ele traz. E para poder ter outras, vamos dizer assim, uma fonte mais encorpada, eu utilizei o livro desse pesquisador aqui, o Timo Stephens, se não me engano, ele é alemão, que fala sobre os APTs, sobre as ameaças avançadas e persistentes, que a gente vai tratar disso lá na frente. E, consequentemente, eu tenho aqui como referências, né, o ETDA, que é a Agência de Desenvolvimento da Tailândia. Eles têm uma catalogação de grupos avançados e de cadeias de ataque e de uma série de dados importantes para entender como é que estão esses cenários de cibersegurança. Eu recomendo fortemente essa fonte aqui. O NIST, né, que é a Organização de Padrões Internacionais dos Estados Unidos, né, a Organização de Padrões Nacionais dos Estados Unidos, que acaba sendo uma referência internacional, porque muito do que é feito lá a gente acaba consumindo aqui. A CISA, que é a Agência de Cibersegurança, e, consequentemente, a base de dados do MITRE. Beleza? Por que do tático ao estratégico, né? Quando eu penso em estratégico, eu penso logo no conceito de estratégia, né? Em grego, em estratégia, em latim, estratégia, enfim. Mas, brincadeiras à parte, quando eu comecei a buscar fazer uma revisão na literatura de como a palavra estratégia ela está vinculada à cibersegurança, o primeiro documento oficial que eu tive acesso que correlaciona diretamente esse conceito de estratégia com cibersegurança foi um memorando criado para estabelecer uma estratégia de plano de implementação de cibersegurança pelo governo dos Estados Unidos, que é esse cara aqui. Então, esse memorando, ele é um documento bem importante, assim, que foi criado para os heads e os executivos dos departamentos das agências federais, que faz surgir a figura desse CSIP, né? Esse plano de implementação de estratégia de cibersegurança, que está referenciada no NIST, no glossário do NIST. Então, a partir do glossário do NIST, eu encontrei essa referência. Quando eu fui lá, foi a referência mais antiga e mais sólida para poder embasar essa apresentação. E dentro do que se tem como estratégia, se alguém falou alguma coisa aí, a galera levantou na mão. Se tiver tudo ok, me deem um toque aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat, se alguém está falando alguma coisa aqui. Rapidão, pessoal, porque tá meia hora falando e depois ninguém ouvir. O pessoal não está reclamando no AXSEC, então tá tudo certo. Dentro de estratégia, esse documento, né, essa diretriz, ela encadeia cinco pontos, né, para ter uma aderência para fazer sentido para a cibersegurança, que a gente precisa proteger e identificar de forma priorizada os ativos de alto valor. Então, esse é o primeiro ponto, né? A gente precisa ter uma resposta rápida, uma detecção rápida, oportuna, em relação aos cyberincidentes. Então, isso está numa camada estratégica, tá? Tem que ter uma resposta rápida, você tem que acelerar as lições aprendidas para já inserir isso e errar menos com o processo. Vai olhar também para recrutamento, para retenção de talentos, vai olhar para efetividade, para eficiência, para aquisição e desenvolvimento de tecnologias emergentes e as existentes. E aí, onde nosso framework tem algum tipo de interseção com a camada estratégica? Primeiro, ele ajuda a gente a proteger e identificar de forma priorizada o que é que a gente tem que fazer, pode auxiliar na detecção rápida, pode auxiliar na resposta rápida, até
num recovery, mas eu não quis dar essa forçada de barra aqui não, vocês vão entender por quê, porque a prova de conceito ela vai até detecção e vale a pena eu dar uma expandida só até resposta. Recovery eu acho que seria forçação de barra demais. E, consequentemente, a gente está lidando aqui com tecnologias que são emergentes e existentes, que é a própria matriz do Mitre, que está sempre em atualização e por aí vai. Então, é isso, né? Quando a gente fala de camada estratégica, é importante ter essa visão também do que é uma camada tática e do que é uma camada operacional. Esse modelo de operacional tático estratégico ele é extremamente útil, né? Então, quando eu tenho, que é o caso do Micro Attack, uma disposição de táticas a partir do pensamento de um atacante e eu consigo transbordar esses conceitos e chegar numa camada estratégica, é o objetivo que a gente tem aqui desse framework. Basicamente é isso, né? E aí vamos falar de uma vez por todas do que é o Mitre, qual a relevância desse cara, o que é que, como é que as pessoas estão usando, como é que funciona. Basicamente, o Mitre é uma grande base, né, de técnicas adversariais, de técnicas de atores de ameaça, de grupos avançados persistentes, de, eh, de softwares, de campanhas maliciosas em termos gerais, baseadas nas observações do mundo real. Ou seja, a gente tem uma série de. Ou seja, a base do MITRE são relatórios de Cyber Threat Intelligence. Então, um alô aí para a galera de Cyber Threat Intelligence. Um abraço aí para Corvo, para Wesley, a galera que está trabalhando com CTI aí, que eu tô ligado. E com esses insumos que são extremamente importantes, o Mitre seleciona, categoriza. Na verdade, não é nem o Mitre, tá? É a comunidade em volta do Mitre, que isso tudo você tem, tá tudo no Git, a gente consegue contribuir, para que se torne de fato uma base respeitada e confiável para a gente poder utilizar nos nossos dias a dias. E como é que eu sei que, pô, beleza, qualquer pessoa poderia, em teoria, ter essa ideia, tentar estipular esse tipo de base de conhecimento e se perder na grande, na grande teia da internet, né? Mas não é o que está acontecendo, né? O Mitre ele surgiu de fato assim, o Mitre Attack Enterprise em si ele surgiu em 2013 especificamente, mas ele começou a se popularizar de fato em 2016, foi ganhando maturidade, né? E 2018 começa de fato aqui a descolar dessa pequena popularização dele, a ponto de, em 2025, a gente ter uma grande quantidade de fabricantes de tecnologia gritando para Deus e o mundo, dizendo: olha, a minha ferramenta de tecnologia faz a categorização com base no Mitre. Olha, eu consigo lhe entregar aqui um evento de segurança enriquecido, uma técnica e uma tática para você ter um contexto maior desse evento e ter um norte mínimo necessário para poder detectar, mitigar, responder esse cara. Então, assim, hoje o Mitre ele não é só uma bússola, como ele também é uma lanterna, tá? Para a gente. E aí, o que é que são essas técnicas, táticas e procedimentos que eu estou falando? Eu preciso brevemente apresentar a pirâmide da dor, que quando eu vou identificar algum tipo de ação maliciosa, execução maliciosa, comportamento malicioso no ambiente, eu tenho N formas de fazer. Eu posso buscar um hash malicioso, eu posso tentar associar aquilo a um IP malicioso, a um domínio, aí eu posso começar a complexificar essa detecção, cruzando com tráfego de rede, assinaturas de artefatos e por aí vai. Porém, o topo da pirâmide, o estado da arte é a gente, de fato, identificar as técnicas, táticas e procedimentos, que basicamente é como aquele vetor de ataque ele está sendo explorado de uma maneira mais assertiva e com isso eu consigo diminuir falso positivo, eu consigo identificar de uma maneira mais inteligente o comportamento que eu preciso identificar, o comportamento malicioso, beleza? Assim, eu estou resumindo muita coisa em pouquíssimas palavras e obviamente estou perdendo, vocês estão perdendo algumas informações, depois pesquisem sobre cada esse tema que eu acho que vale muito a pena,
tá? O MITRE ele tem algumas matrizes, uma delas tem um pré-ataque e o ataque enterprise, e às vezes as pessoas juntam essas duas como se fosse uma só. Tem a do mobile, tem a de sistemas críticos, tem também a do Atlas, que é em relação a cenários de ameaça de inteligência artificial. Eu vou até mostrar ela um pouco lá na frente. E, de uma vez por todas, é esse negócio aqui, ó, a matriz do MITRE Enterprise. Eu tenho colunas, que são basicamente as segmentações por táticas, então eu tenho reconhecimento, acesso inicial, execução, escalação de privilégio, descoberta, movimentação lateral, exfiltração, comando, controle e impacto. Parece que a gente tem um encadeamento aí lógico, temporal, né, que pode seguir sempre da esquerda para a direita. O Cyber Kill Chain tentou, de alguma maneira, delinear um modelo com base na visão do ataque a partir disso. Mas, na real, é que o atacante pode pular para cá, depois pular para cá, pular para lá, vir para cá, ir para um bocado de lugar aqui. Você pode vir para cá, daqui sair para mais 2, sair para mais 3, ficar em loop aqui, coletando, 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 comunicando. Então, assim, a gente tenta trazer essa visão mais temporal, mas a gente sabe que o mundo real ele é extremamente mais complexo. De qualquer forma, para a gente poder simplificar, vamos imaginar, tem um exemplo aqui de cadeia de ataque, né, no qual uma pessoa atacante envia algum tipo de artefato malicioso, esse artefato malicioso vai ser baixado por algum serviço, né, por alguém. Esse artefato malicioso vai ser aberto de alguma forma, vai ser executado de alguma forma, seja por alguém que recebe um phishing, baixa o arquivo e clica para executar, seja uma falha 0D no Outlook, na qual o atacante ele simplesmente manda o payload malicioso, o próprio serviço já faz download, o próprio serviço já renderiza, já executa, já trata, já passeia esse cara e, consequentemente, já vai injetar um código malicioso que vai se instalar no ambiente. Se eu falo instalação, eu tenho que ter processamento, memória, armazenamento em algum canto. A partir daí, seja em memória, seja em disco, a partir daí, esse payload ele pode tentar algum tipo de persistência, ou seja, se o sistema for reinicializado, ele vai continuar lá, evadir algum tipo de defesa, desabilitar mecanismos de defesa, firewall, endpoint security, NDR, enfim. Ele pode descobrir outros ativos, ele pode tentar se propagar na rede, ele pode coletar informações do ambiente para poder enviar para alguém, pode explorar outras vulnerabilidades e também se comunicar com a pessoa que enviou o código malicioso, o payload malicioso, a carga útil maliciosa, e a partir daí outras táticas também serem executadas agora a partir de um comando e controle. Beleza? Qual é a ideia daqui, né? A ideia é que se eu consigo categorizar cada pontinho desse, eu consigo entender como proteger de uma maneira mais eficiente. Então, se eu tenho aqui que o open está na tática de execution, espera aí, quais são as formas que eu tenho de mitigar essa execução? Tá? A gente vai ver isso um pouco lá na frente. E aí eu tenho o MITRE Atlas, que eu tinha comentado com vocês, é uma matriz nova, é uma base nova relacionada às cadeias de ataque de inteligência artificial. Tenho acompanhado isso aqui, tem me ajudado muito no dia a dia. E também uma outra plataforma muito legal, que pouca gente sabe, conhece, que a MITRE está oferecendo, é o Technique Inference Engine, que nada mais é que uma ferramenta de aprendizagem de máquina que tenta inferir com base no seu conhecimento histórico, dada uma técnica, qual seria a técnica subsequente naquela cadeia de ataque. Então, eu tenho um exemplo aqui, a T1190, que é exploração de uma aplicação pública. A probabilidade da próxima técnica ser executada nessa cadeia de ataque é um PowerShell, um interpretador de comando de script, valid accounts e por aí vai. Então, isso aqui também é uma coisa muito legal. Fechando esse parênteses, vamos agora, de fato, entender quais são as ameaças mais avançadas e persistentes. Então, a gente vai falar dos APTs, né? O que é que são esses APTs, né? APTs são grupos geralmente financiados por nações e estados, organizações terroristas. Eles também podem ser considerados como organizações criminosas ou hacktivistas, né? Hacktivista vai depender muito.
Na real, pelo que eu tenho acompanhado dos relatórios de Cyber Threat Intelligence, e um grande abraço meu amigo Carlos Cabral, tem inclusive a PT que estava tentando se disfarçar de hacktivista, dizendo que estava atacando determinados países porque não concorda politicamente com determinadas guerras e por aí vai. E que, no fim das contas, existem indícios em relação a esses relatórios de Cyber Threat Intelligence que, na real, não eram hacktivistas nada, eram, de fato, Estados-nações adversárias àquela ideia e que estavam tentando ali se passar como paladinos da justiça. Porém, o que interessa aqui, de fato, para a gente é que esses grupos que são financiados, eles, primeiro, como o nome como já está dizendo, são financiados. Se são financiados, eles têm bastante recurso. Recurso não só financeiro, mas como recurso de tempo, recurso de conseguir comprar um zero day, por exemplo, né? Recurso para poder fazer pesquisa e desenvolver vulnerabilidades críticas, no RCE da vida, uma execução remota de código, por aí vai. Eles perseguem os seus objetivos de maneira intensa, em um longo período de tempo, se adapta aos mecanismos de defesa, estuda bem o seu alvo. Por quê? Porque eles são determinados para conseguir um determinado objetivo. Por quê? Porque eles estão sendo financiados para isso. Então imagina aí que um país XPTO precisa, porque precisa, invadir um país XYZ, e aí ele vai pagar para alguém ficar ali incessantemente por meses tentando invadir o XYZ. É sobre isso que a gente está falando. E se essa seleção for uma seleção bem feita, a gente está falando com pessoas que têm uma capacidade técnica absurda. E como é que eu sei? História, né? Vou trazer aqui algumas notícias do Lazarus, né? Porque é um grupo assim muito prolífico, infelizmente, atualmente. Os próprios grupos também chineses, né, norte-coreanos, eles também têm uma atuação gigante no Ocidente, enfim, pela questão multipolar. E vocês podem acompanhar todas essas notícias aqui e principalmente os detalhes de como esses grupos eles costumam agir, né? Mas o fato mais emblemático para mim foi justamente um menino que ele participava do grupo chamado Lapsus, que ele já tinha sido preso, já tinha sido identificado como um atacante em potencial por ter cometido alguns crimes, e aí foi condenado a não utilizar mais computadores e ficou com acesso aos eletrônicos restritos. No fim das contas, ele, num quarto de hotel, pelo menos é o que se fala a lenda urbana, conseguiu hackear a televisão do hotel com um controle remoto, invadiu o GTA, roubou o código-fonte do GTA e saiu na notícia de novo. E, não menos importante, foi condenado a viver infinitamente até a sua morte no hospital. Por quê? Porque era um autista. E aí, quando eu faço uso da lei dos grandes números, né, e eu considero que existem 9 bilhões de pessoas no planeta Terra, eventualmente vão nascer algumas pessoas com algum tipo de neurodivergência, até sem sentimento de culpa, com uma facilidade absurda em subverter os sistemas computacionais, a nível de serem comparados com grandes gênios da humanidade nesse aspecto, e isso pode, de alguma maneira, contribuir no colapso do sistema financeiro, do sistema de defesa, dos sistemas críticos e da saúde das sociedades como um todo. E aí, pessoal, não é um terror psicológico, não. Isso é probabilidade, tá? Ele invadiu o sistema da Rockstar utilizando um controle remoto, televisão e celular. Então, enfim. E aí, o que é que o que é que a persistência indica, né? Indica que o atacante vai ficar ali repetidamente num período de tempo gigantesco, de uma maneira lenta, de uma maneira invisível, de uma maneira pouco ruidosa. Então, se eu tenho um pouco ruído, com capacidades extremamente avançadas, muita insistência, repetição, persistência, meu amigo, motivação regada à estratégia é uma junção aí para o caos. Só que preciso fazer esse disclaimer, né? Segundo algumas fontes também, outras fontes, né?
A NSA, a agência dos Estados Unidos, ela também é considerada um APT, tá? Segundo a agência do ETDA da Tailândia. Classifica tanto a NSA quanto a CIA como grupos avançados e persistentes a interesse do governo dos Estados Unidos. Inclusive, saiu até uma agência, uma notícia recentemente, eu não sei se isso é verdade, tá? E a nossa agência de inteligência, a BIM, poderia ter, de alguma maneira, tentado espionar o Paraguai por conta supostamente, tá? Por conta das negociações em relação a Itaipu e tal. É sobre isso que a gente está falando, tá? São informações que, uma vez descobertas, elas têm tanto valor que esse tipo de comportamento ele é financiado. Uma vez que a gente entende que essas informações ela têm valor, a obtenção dessas informações por quem não se deve é uma ameaça. E aí a gente precisa falar de risco, né? Risco negativo, precisa falar dos, dos desafios disso. Consequentemente, eu vou falar do Fórum Econômico Mundial, né, que traz as cyberameaças como um risco à estabilidade financeira global. Era o que eu estava falando. Né? Então, assim, não é querer ficar trazendo cenários apocalípticos. Não, existe essa probabilidade, existe esse risco. Né? A gente está aqui para mitigar, para diminuir, para trabalhar. Precisamos de pessoas na área de cibersegurança para estudar, viver a área e contribuir para tornar a sociedade e o mundo melhor. Né? Se vocês quiserem ter uma noção dessas segmentações de risco, tem esse painel aqui do Fórum Internacional do Fórum Econômico Mundial, que eu estava lendo aqui o negócio, que quando você clica em cybercrime aqui, você tem uma segmentação de uma série de pilares que você precisa atentar. Então, pô, se eu falo de cybercrime, eu falo de geopolítica. Se eu falo de cybercrime, eu vou falar aqui de corrupção, de valores e por aí vai. Eu vou mandar aqui no chat, vou mandar para a galera também do AXESEC aqui, das comunidades que estão acompanhando, para vocês darem depois uma brincadeira, uma brincada aqui nesse rapaz, porque esse painel é bem legal, tá? E aí, quais são os objetivos, né, desses atores de ameaça que estão aí comprometendo e ampliando o risco, né? Aqui eu já estou puxando um relatório de tendências mapeadas pela Mandiant. Então, 52% desses objetivos em crescimento aqui estão relacionados a ganho financeiro, 36% eles não conseguem identificar, né? Então, pode ser espionagem, pode ser destruição, pode ser roubo de informação, pode ser o próprio ganho financeiro, mas não deu para entender aqui a partir dos dados de Cyber Threat Intelligence. O próprio relatório da Mandiant faz uma segmentação aqui por grupos avançados e persistentes, que são menores, né, uma vez que eles têm determinadas características bem intrínsecas que a gente já citou. Consequentemente, grupos também relacionados só a roubo financeiro e os não categorizados. E aí, a nível de risco, quando eu penso aqui nos top 15 das ameaças de cibersegurança, ataques de ransomware, internet das coisas, engenharia social, ataque da supply chain, né, da cadeia de suprimentos. A gente está vendo agora isso aqui, provavelmente nas apresentações mais atuais, AI vai estar na frente provavelmente de alguma coisa dessa aqui, ou vai ter no mínimo crescido. Os APTs estão aqui também, as falhas de dia zero, os riscos de cloud, enfim. É muita coisa, né? Se eu vou para a ENISA, para a Agência da União Europeia para a Cibersegurança, eles já listam um bocado de coisa, já lista leques de controle e análise na, na, em entidades diversas, enfim. O que é que a gente fala, isso aqui considerando 2030, né? O que é que a gente percebe viver no dia a dia da cibersegurança? É que é muita coisa. Então eu vou trazer aqui essa chargezinha que ninguém dá os créditos para o Casey Green, que fez esse rapaz, do It's Fine, né? Tá lá, o cachorrinho tomando café, tudo pegando fogo, ele... Ah, tá tudo bem, daqui a pouco ele derrete.
E aí a dúvida e ao mesmo tempo a angústia e aí a, a, a preocupação surge pô, será que a gente tem que realmente se preocupar com tudo? É muita coisa. Tudo é muita coisa, né? Então, a gente precisa priorizar. E aí é o que entra esse framework, que é o que entra de fato que eu quero trazer aqui de tentar contribuir um pouquinho para o nosso dia a dia, né? Quando eu faço uma avaliação de risco, eu vou determinar quais são essas possíveis ameaças, né? Quais são as possíveis probabilidades de um determinado incidente acontecer. Então, eu tenho que pensar nessas consequências, eu tenho que pensar em como ele vai me impactar, né? Quais são essas condições de contorno, se eu posso controlar, se eu posso detectar, se eu posso responder, se eu posso aceitar o risco, se eu posso comprar um seguro para transferir esse risco, a responsabilidade desse risco, caso aconteça alguma coisa, pelo menos ter alguma coisa para poder ser assegurado. Isso é uma estratégia, inclusive, muito boa. Mas, de fato, eu faço avaliação de risco para priorizar, né? E aí, a priorização ela vai ser com base na perda. Então, se algum evento não positivo, né, se algum evento negativo acontece, eu tenho uma perda por esse evento. E o Risk Assessment ele está numa camada estratégica. Depois de um Risk Assessment, geralmente o que é que vem? Vem um Cyber Threat Modeling, que é o que a gente vai falar aqui agora, o que é um Cyber Threat Modeling, né? Enfim, a origem do Cyber Threat Modeling, ela é muito antiga, né? Tem desde a década de 70, então isso aqui é um conceito muito amplo. Eu não vou ficar entrando muito nisso, não. Você tem vários frameworks, vários modelos que tentam definir o Cyber Threat Modeling, mas eu vou ficar com a definição do NIST, do glossário do NIST, que é muito bom, inclusive, que é uma forma de risco, né? De avaliação de risco, que modela os aspectos do ataque considerando os lados de defesa. Então, eu tenho uma avaliação, eu vou modelar os lados de ataque e de defesa a partir de, é, de algumas entidades, de pedaços de informação, de aplicação, dos meus ativos, né? Ou seja, eu vou modelar esses aspectos dos lados de ataque e de defesa. Lembrando que um modelo ele é sempre uma aproximação da realidade. A gente não tem como, né? Modelar de uma maneira perfeita nada. O modelo é sempre isso. As equações diferenciais são isso. As equações de Newton são modelos para tentar descrever o comportamento da natureza com uma certa imperfeição. Quando a gente fala disso, existe uma série de modelos, uma série de frameworks, de métodos, de passo a passo, de como a gente pode fazer isso. Aqui eu trouxe alguns que são mais famosos, o Stride, o VAST, o Octave, mas de qualquer forma, a grande maioria deles vai passar por essas etapas aqui, de identificar quais são os ativos, de ter uma noção da arquitetura, de avaliar as aplicações, identificar essas ameaças, classificar essas ameaças, estruturar essas ameaças e dar algum tipo de peso, de valor, de mensuração de número, talvez até, pode ser conceitos também, para a severidade dessas ameaças, ou seja, como essas ameaças podem impactar caso elas gerem algum tipo de perda. A gente vai basicamente trabalhar do 4, 5 e 6 em diante com esse framework aqui, tá? O 1, 2 e 3 subentende-se que já existe algum tipo de maturidade para poder entender o que de fato é ativo crítico. E aí, lembra, ó, isso aqui é a cadeia do Maitre, de ataque, né, em cima da base do Maitre. E a gente precisa lembrar uma coisa, fazer um disclaimerzinho aqui, que essa pessoa que está aqui sentado no banco, ele tentou mesmo, assim, era uma pessoa muito trabalhadora, muito dedicada, muito comprometida, era quase um APT da segurança defensiva. Ela tentou cobrir toda a matriz do Maitre, só que é impossível, tá? É impossível cobrir isso aqui, é impossível você colocar um mecanismo de defesa ou vários mecanismos, ou todos os mecanismos de defesa para todos esses quadradinhos que estão aqui, isso é impossível. Por quê? Teria que ser onisciente, onipresente e onipotente, tem que prever o futuro, é quase um Minority Report, é impossível, tá? Porque tudo vai ser uma relação de custo e risco. E eu adoro essa imagem aqui, porque com essa imagem eu consigo ter uma noção de maturidade
de qualquer ambiente de cibersegurança, se eu tenho uma maturidade inicial, eu não tenho ainda pessoas, processos, tecnologias bem maduros, né? Então, aí eu vou desenvolver isso, aí vou ter algumas características, eu vou começar a definir melhor, eu vou começar a gerenciar melhor para depois eu começar a otimizar. Otimizar custa caro. A ideia desse framework é a gente conseguir otimizar de uma maneira mais barata. E aí vamos começar do começo, né? Qual é o principal vetor de ataque que vocês acham? Qual é a principal porta de entrada dos ataques relacionados aos grupos avançados e persistentes? Sempre que eu faço essa pergunta nas apresentações, todo mundo fala phishing, 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 né? Porém, a gente precisa entender quais são as ameaças iniciais para, a partir daí, conseguir proteger melhor nossos ambientes. E, segundo a Mandiant, não é phishing. Segundo a Mandiant, quando a gente consegue identificar o vetor de acesso inicial, em 38% dos casos, quando se trata de grupos avançados, de ameaças que de fato vão gerar um impacto gigantesco, são exploits. São vulnerabilidades, algumas 0D e outras não, mas basicamente fatiar os ambientes, criar condições de contorno, segmentar a rede, fazer o feijão com arroz bem feito, vai mitigar demais isso aqui e, não menos importante, posicionar os mecanismos de defesa de forma apropriada. Eu já me expandi demais, então vejo um relatório da Mandiant, eles vão falar aqui que muitos dos malwares que esses grupos estão usando não são públicos, 36% deles não são públicos, então isso é um desafio gigantesco para a gente. Modelo também por região, como é que é. E aí perceba, né? Tanto essas 3 regiões aqui do globo, exploit é top 1, tá? Phishing aqui é top 2, depois para EMEA aqui ele cai para top 3. Outra coisa importante. Quando a gente vai fazer esse tipo de modelagem de ameaça, é importante que a gente faça isso por setor, por indústria. Por quê? Porque cada indústria ela vai ter as suas características intrínsecas, tanto de arquitetura, às vezes de ferramentas, às vezes de sistemas operacionais, que são mais aderentes àquela constelação do setor, né? Ou seja, eu quero dizer que uma fintech é muito mais provável que uma fintech ela esteja mais aderente a ambientes em nuvem do que on-premise. É sobre isso que eu estou falando. Assim como bancos tradicionais vão estar muito mais em ambiente on-premise ou sistemas industriais, por exemplo. Isso por si só já dá uma noção de quais são as prioridades que eu tenho que ter, dada a segmentação de setor. Beleza? E agora vamos entrar no modelo em si. Uma vez que eu tenho, e aí vamos falar dos benefícios, a flexibilidade desse framework e o valor que ele entrega, né? Lembra, a gente vai pensar em detecção e ataque, né? Ataque e defesa. A gente tem uma visão de ataque, a gente consegue segmentar por setor. Eu sei qual é o setor que eu quero proteger. Quero proteger o setor aeroespacial, quero proteger o setor de defesa, o setor de saúde. Eu sei disso, setor de indústria, eu sei disso. Agora a gente vai construir uma visão consolidada. Como? Lendo os relatórios de inteligência e fazendo um mapeamento dos APTs. Eu posso brincar, mapear as técnicas que são mais utilizadas por esses grupos de ameaça de uma maneira geral. Eu posso mapear as técnicas de resource development, de reconhecimento, de comprometimento inicial, estabelecimento de ponto de apoio. Tudo isso está nos relatórios da Mandiant e em outros também que são bem ricos. E também posso fazer a segmentação dos grupos por setor. Quando eu faço a segmentação dos grupos por setor, e o Mitre ele já me entrega isso bonitinho, tá? Você entra lá no Mitre, se eu for olhar o Lazarus, tem lá um botãozinho que fala assim, ó, eu quero a matriz histórica de exploração do Lazarus. Ele já me dá uma matriz do Mitre com as técnicas pintadinhas com base no histórico das campanhas que foram catalogadas desse grupo. Quando eu faço isso, eu posso montar uma matriz de capacidade de exploração, uma matriz histórica de exploração. Eu mapeio quais são os APTs que estão mais focados naquele segmento, estudo esses relatórios de inteligência sobre os grupos, mapeio as técnicas, táticas e procedimentos e crio uma matrizona que vai concentrar todas essas informações para o meu segmento, para o meu setor, para a minha indústria, que é basicamente isso aqui.
E aí eu tenho um gradiente, quais são as técnicas que são mais exploradas. Então a gente consegue perceber aqui que comando e controle, ela é bastante explorada por motivos óbvios, né? Execução, evasão de defesa. Eu tenho táticas que são táticas mais preocupantes para eu posicionar de uma maneira otimizada os meus mecanismos de defesa, olhando para onde? Só para o vermelhinho mais escuro aqui. E se eu for em cada técnica dessa e entender quais são as fontes de logs que eu tenho para eu poder mitigar e detectar esses comportamentos, eu já começo a otimizar, drivar, guiar melhor as minhas ações. É sobre isso, né? E aí, se eu faço isso, por exemplo, construindo uma matriz dessa para os meus ativos críticos, isso já tem um outro valor. E da mesma forma, que aí vem um pulo do gato, que eu consigo fazer de uma maneira fácil na verdade não é nem da mesma forma, né? É de uma maneira quase que oposta, mas eu consigo fazer uma matriz de capacidade de exploração, eu também consigo montar uma matriz de capacidade de detecção. Lembra que os vendors estavam anunciando a Deus e o mundo que eles cobriam o Mitre, que eles entregam essa informação e que eles são muito bons e de fato são? Pronto. Com isso, com essas informações que cada mecanismo de defesa me entrega, com a categorização das técnicas, táticas e procedimentos no Mitre, eu consigo montar também através do Mitre Navigator, que é uma plataforma feita para a gente poder colorir esses quadradinhos e montar de fato a matriz de capacidade de detecção. Com isso eu vejo, será que essa técnica aqui, que é azul, esse azul escuro, esse azul escurão, que tem provavelmente tanto o meu EDR, quanto o meu NDR, quanto meus casos de uso, olhando para ele, tá aderente à técnica que tá a mais vermelha de todas? Opa, se eu tenho muita gente, muitos mecanismos de defesa olhando para isso, eu tenho uma maior resiliência para caso essa técnica tentar ser explorada. É isso, tá? E aí tem um outro pulinho do gato. Se em vez de eu trabalhar com essas matrizes em gradiente, ou seja, considerando se eu tenho uma, duas ou três detecções para ela, ou se eu tenho 10 APTs ou um só atacando, eu posso desponderar ela, que é o que eu faço aqui. Eu tiro esse gradiente, que isso tudo é arquivo JSON, né? Despondero ela, então eu tenho pelo menos uma técnica que tem algum tipo de capacidade de detecção, seja do meu EDR, do meu NDR ou do meu caso de uso, que é o caso desse exemplo que eu estou dando, ou pelo menos um grupo avançado e persistente atacando. Eu tenho essas duas matrizes. Com essa brincadeirinha aqui, o que é que eu faço? Interseção. A partir dessas interseções eu sei qual técnica tem algum tipo de exploração histórica por algum grupo de ameaça e não tem qualquer capacidade de detecção nesta fotografia, que é justamente esses quadradinhos vermelhos aqui. E aí eu tenho duas alternativas. Eu trabalho com os gráficos em gradiente, que vão me auxiliar em aumento de resiliência da minha capacidade de detecção, ou, em vez de aumentar a resiliência, eu aumento a minha abrangência de capacidade de detecção, aumento o espectro de capacidade de detecção do meio ambiente, ampliando, criando detecções, ou até mesmo comprando ferramentas, comprando algum tipo de tecnologia para o meu parque que faz sentido. Vai que eu compro, sei lá, um AF ou um novo NDR que me entrega aqui técnicas mais cobertas em relação a essas táticas mais à direita, por exemplo. Ou vai que o meu próximo EDR ele consegue me garantir aqui ou me dar uma cobertura para essas técnicas que o meu atual não traz. Então são reflexões que a camada estratégica, quem define os orçamentos, tem que fazer. Com base no quê? Com base no real, né? Ou no mais próximo do real possível, né? A gente está começando a trabalhar aqui de uma maneira embasada. E aí, eu posso pensar, quais são os ativos e os ambientes que podem ser explorados por essa técnica? Eu tenho um log suficiente para poder aumentar a capacidade de detecção? Como é que eu posso posicionar mecanismos de defesa para melhorar essa minha capacidade?
Se eu não tenho como cobrir essa técnica, faz o sentido utilizar algum tipo de framework que me dá proximidade estatística de uma técnica dentro das cadeias de ataque, considerando os históricos das explorações, que é aquele TIE do Maitre? São ideias, né? Eu poderia passar mais 45 minutos aqui só falando de uma cacetada de ideias, mas o meu trabalho é esse, né? Então eu tenho que ficar fazendo isso o tempo todo. Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, me pinguem e a gente pode trocar ideia. Teve uma galera que já viu essa apresentação no Tempest Academy, me pingou, a gente trocou altas ideias. Eu estou desenvolvendo esse conceito, essa brincadeirinha aqui, escrevendo um artigo para o SBSEG. Tomara que o pessoal aceite e veja valor. Pelo menos meu orientador gostou, já estou feliz, vai servir como TCC. E aí, o que eu quero deixar aqui é que é um framework versátil. Ele é um framework que ele é custoso, né? Apesar de dar para automatizar muita coisa, você pode criar scripts e plataformas para fazer essas manipulações das matrizes. Só que assim, vale muito a pena fazer essas manipulações das matrizes e ter essa visão aqui, galera. Isso aqui, ter essa visão do ambiente, ter isso aqui da capacidade de defesa do ambiente é essencial hoje para o meu trabalho. Assim, eu sempre estou endereçando essa atividade para eu poder, de fato, entender o que é que eu tenho que fazer da maneira mais otimizada possível, né? E para a efetividade de um SOC, é necessário ter um alto nível de maturidade, de especialização, de equipes dedicadas. Então, a gente tem aqui a equipe de Cyber Threat Intelligence sempre trazendo insumos para a gente de como é que a gente tem que trabalhar, time de criação de regras, engenharia de detecção, que vão criar casos de usos cada vez melhores e especializados para a gente poder é, é, preencher essas lacunas o máximo possível e por aí vai. E aí o que eu quero deixar claro é o seguinte, que esse framework ele não está restrito ao pilar de detecção, tá? Eu posso pensar em criar uma matriz de capacidade de defesa geral, e aí lembra do Cyber Defense Matrix, só que ele não fala para usar o MITRE, porque ele é um conceito muito mais abstrato e amplo. Mas transpondo ele para o MITRE, transpondo a Cyber Defense Matrix para o MITRE, para a base do MITRE, eu posso pensar na matriz de defesa em cima do MITRE e olhar para controle, para bloqueio, para capacidade de resposta, automação, para uma série de coisas. É essa a ideia aqui, é isso que eu quis trazer hoje. Tem algumas plataformas como o SysControl também já está começando a utilizar o MITRE. Enfim, isso aqui é uma tendência que chegou para ficar, tá? E aí, concluindo, né, a gente brincou aqui, viu, né, o que é ir do tático ao estratégico, né? A gente viu que proteger e identificar de forma priorizada é essencial, que o micro-ataque tem muita adoção, a gente precisa conhecer nossos inimigos, né, quem são a galera dos APTs aí. A gente precisa falar de risco, de ameaça, é muita coisa, já que é muita coisa, a gente precisa fazer uma avaliação desses riscos, né? E aí com isso a gente tem que fazer uma modelagem de ameaça. Ficha é importante, mas ele não é o maior problema que você pode ter, tá? Continua sendo importante, pode não ser o maior. A gente precisa modelar por vetor inicial, por malware, por região, por setor, por segmento, por ativo crítico. E a matriz de capacidade de detecção ela é uma prova de conceito para essa matriz de capacidade de defesa que pode ser utilizada em cima da matriz e da base do MITRE. Beleza? Era isso que eu tinha para hoje, 48 minutos aí de papo. Quem não me tem no LinkedIn ainda, aí me dá um ping no LinkedIn. Eu vou gostar bastante. Essas são as referências que eu utilizei para essa apresentação. Estão desatualizadas porque, na verdade, eu estou com mais referências ainda por conta do artigo do SBSEG. E é isso, galera. Muito obrigado. A galera tá falando aqui. Hoje tá pensando como seria esse mapa, considerando os TTPs com NSA e CIA como APT, né? Pois é, Maravilha. Estados Unidos. Olha, Marcelo, Manuelito, tem algumas perguntas aqui no Q&A. Bora, dale. Vamos lá. João Vitor
perguntando aqui, procurar vulnerabilidade de uma infraestrutura no Shodan, por exemplo, é uma forma consistente de analisar as táticas do oponente? Cara, o Shodan, ele vai basicamente expor os ativos públicos ali com algum tipo de vulnerabilidade. Então ele vai estar mais associado a T1190. É, eu não sei se eu respondi, mas talvez tenha. Talvez tenha e eu não consigo identificar agora. Mas sim, como a base de reconhecimento é ótima. Agora, para definir toda a cadeia de ataque, eu acho que ele vai trazer mais aspectos de acesso inicial, né? Massa. Então, tem uma de Paulo Franco aqui, ele pergunta, olá pessoal, vocês têm alguma sugestão de ferramentas para emular as técnicas de procedimento do Mitre para propósito de aprendizado? Pesquisa sobre OpenBAS. Vou mandar aqui. OpenBAS. Recomendo muito. Breach and Attack Simulation Platform. Basicamente, você consegue replicar campanhas maliciosas dentro dos seus ambientes e testar os mecanismos de defesa. Eu acho que é isso que ele estava perguntando. Então, sim, tem como. Massa. Então, tem mais uma aqui do Sávio Trindade, ele pergunta, ao estudar APTs e utilizar a matriz Mitre como referência, podemos diferenciar técnicas que são mais comuns em ataques iniciais de acesso das que aparecem em fases avançadas da cadeia? E Com como isso, certeza. e como isso pode ajudar quem está começando a montar laboratórios de simulação mais realistas? Depende do propósito do laboratório. Com certeza você tem essa segmentação, porque essa segmentação é dada pela própria tática. Tem uma outra apresentação que eu fiz, inclusive, aqui mesmo no Action Talents, que é a Glitch in the Matrix. Attack as Deja Vu. Uma falha na Matrix, ataque como Deja Vu. Nessa apresentação eu falo exatamente disso, em como o Maitre ele tem essas nuances de poder auxiliar, e eu dou o phishing como um caso emblemático. Tá no YouTube, inclusive, vocês podem encontrar. Bota lá, Manuelito Filho, Glitch. Deixa eu escrever isso aqui, a Glitch in the Matrix. Eu peço desculpa aí que eu sempre faço as apresentações em inglês, é porque quem está com cibersegurança, na área de cibersegurança, tem que lidar com English. Alright? Sorry, but that's it. Tem mais dúvidas? Por enquanto aqui, no Q&A, as perguntas que foram feitas foram atendidas. Bom, Mas alguém tem alguma pergunta, algum questionamento para fazer, pessoal? Aproveita que a hora é essa. podem perguntar, podem perguntar. Só mandar o Q&A ou então aqui agora no chat rapidinho que dá para ver. Mas só para reforçar aqui com vocês, então, assim, quem acessou o link que recebeu o link do Event 3, né, para poder acessar a página. Então, vai ser disponibilizado em breve o certificado, né, no máximo em 48 horas, mas antes disso ele vai estar disponível. Então, assim que tiver, vocês vão poder ter uma pesquisa de satisfação a partir do Event 3 também, em relação à palestra, ao conteúdo, enfim, e a apresentação. E aí, a partir disso, vocês também vão receber o certificado, tá bom? Então, ela vai ficar gravada e em breve ela vai ser disponibilizada no link lá que eu botei do Action Talents, tá? Enfim, eu vou copiar ele aqui de novo para vocês, para que todos possam acompanhar. E em breve ele vai ficar disponível também lá, tá? E o Flávio pergunta aqui, Manuelito, que apareceu agora aqui, mais uma que ele acabou de fazer. Existem ataques em redes IPv6 only? Tem, com certeza. Tinha uma vulnerabilidade que era, inclusive, em cima do protocolo IPv6 recente. Tem, cara, tem. Sempre você vai ter de tudo. Vulnerabilidade, teorema de Rice, velho. Vai ter vulnerabilidade em tudo. Você vai ter vulnerabilidade em processos, imagine em protocolos de tecnologias convencionais. Tem, meu velho. Infelizmente tem. E o Frank pergunta aqui no chat sobre qual é a melhor forma de começar na área indo para este lado de threat intel.
Rapaz, eu vou fazer um jabá aqui, né? Quem for da região do Nordeste, eu vou botar Nordeste como um todo, mas eu acho que a gente não vai acabar se restringindo a isso, não. Participem de comunidades, pessoal. A melhor maneira de você aprender qualquer coisa na vida é você estar em algum tipo de comunidade, seja ela é, uma comunidade educacional tradicional ou não, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou até abrir o site do Axesec, que foi o Wesley que fez. Se vocês gostam, se forem da região de Salvador, da Bahia, tem um formuláriozinho aqui que vocês clicam, axesec.cc, entra no grupo do Telegram, vai ter uma galera de CTI lá, a gente criou um tópico só para conversar sobre CTI e começa a trocar ideia, entendeu? Se vocês curtirem a ideia, chegue junto. Se você morar em algum lugar que já tem algum tipo de hackerspace, bicho, chega na galera dos hackerspaces. Se não tiver célula de cibersegurança, junta com mais dois, três pessoas que querem colar e começa a estudar junto. A melhor forma da gente aprender é em comunidade. É a melhor forma, sacou? E é isso. Maravilha. Então, mais alguma pergunta? Estamos finalmente aqui da nossa palestra técnica. Então, só para reforçar que a próxima que a gente vai ter vai ser no próximo dia 5 de junho. Eu posso só compartilhar aqui rapidinho, Manolito? Com Por certeza. favor, para colocar aqui de novo, só para quem está aqui ainda para. Ainda mais que é Xing. Você é doido, meu velho. Xing é. Eu vou assistir. Isso aí. Eu vou Sempre, assistir. sempre bom fazer essa parceria aí com a galera. Xing é Então insano, galera. aqui, ah, então aqui só para lembrar, vocês estão vendo aí a tela agora. Quem não pegou ainda o site e o QR Code, já faz a sua inscrição. Já compartilha com a galera também, porque já deixa salvo aí, já deixa logo reservada a vaga. Então, só lembrando aí, dia 5 de junho às 19 horas, tá bom, pessoal? Isso também vocês vão receber, né, os e-mails que a gente sempre manda, o reforço com os professores e apoios para poder estar sempre divulgando aí também os nossos eventos, né, palestras e tal, para que todo mundo consiga participar e aí conseguir ainda mais, né, aumentar o conhecimento e a disseminação da cibersegurança com a galera. Uma Tá bom, galera me pessoal? perguntou. Eu só mandar aqui. Cadê o chat, meu Deus? Meu Deus, eu fico todo perdidão nesse Zoom aqui. Achei. Peguei o link aqui da própria apresentação da Tempest, dessa outra apresentação que eu tinha feito. Hum. Do. Foi no Tempest Academy. A Glitch in the Matrix. Attackers Deja Vu. Mandei aqui pra galera. Ah, peraí. Que aí já responde aquela dúvida do rapaz. Eu vou mandar pra galera também aqui. É isso. Foi mal, Wagner. O É muita quê? coisa. Não, é isso aí, tá certo. Tá. Ó, tem uma pergunta aqui só para finalizar do Luciano, que ele está perguntando aqui sobre estar no primeiro período de segurança da informação e por onde começar para se preparar efetivamente para uma vaga, além do English. Claro. Rapaz, vai depender do seu perfil, né? Eu vou recomendar um. Cadê, meu Deus do céu? Um artigo da Zibra Labs, Paradoxos da Escolha. Eu sempre recomendo ele, e você já vai treinar o inglês junto. Por quê? A área de cibersegurança é uma área muito ampla. Eu tinha até feito uma palestra um tempo atrás que era só para estimular a galera a entrar na área e a principal inspiração foi esse texto que eu compartilhei aqui no chat e que eu vou ser obrigado a compartilhar também na apresentação de novo aqui, porque eu acho que ajuda demais a qualquer pessoa que está perdido ou perdida em como se posicionar na área, tá? Então, leia direitinho esse texto aqui da Azeria Labs, Paradoxo da Escolha. É um texto assim incrível que você vai a partir desse artigo incrível entender os mecanismos de estudo, de como é que você tem que se enxergar quanto uma pessoa que vai caminhar
nessa jornada infinita de estudar a cibersegurança. E cada perfil é importante. Então, aqui, eu gosto de buscar bugs aqui, eu gosto de procurar explorar. Não, eu tenho criatividade para escrever políticas. Não, eu gosto de engenharia social, de psicologia. Peraí, eu gosto de resolver problemas. Eu gosto de construir coisa. Cada perfil, galera, tem a sua importância em cibersegurança. Quanto mais diversa a área de cibersegurança for na camada de defesa, maior diversidade a gente vai ter para propor e pensar em soluções. Isso é importantíssimo. A gente precisa de pessoas de todos os perfis. Acabou a fase da cibersegurança que precisava daquele gênio, daquela gênia que nasceu com a musa inspiradora no ouvido, dizendo: ó, a vulnerabilidade está aqui nesse bit do assembly. Não são só essas pessoas continuam sendo importantes e muitas outras. Então, lê esse artigo com calma, que eu acho que no final você vai ter um nortezinho bem legal de como se posicionar e como traçar seu caminho. Mas aí, repito, participa de comunidade e foca nos fundamentos. Fundamentos de segurança é rede de computadores, sistemas operacionais e lógica de programação. Depois disso, você vai ter que aprender ciência de dados, análise estatística, inteligência artificial. São coisas que são secundárias e que vão se tornar basilares daqui a um tempo. Mas sistemas operacionais, programação e redes é para tudo. Sacou? Maravilha. Então, estamos encerrando por aqui. Agradeço, Manuelito, mais uma vez pela sua participação, pelo seu apoio e a todo mundo que esteve aqui presente ao longo desse papo com o nosso digníssimo. Então, por favor, fiquem sempre conosco nas próximas palestras e acompanhem aí os acontecimentos que a gente tem aí para divulgar em breve também. Tá bom, pessoal? Obrigado, boa noite a todos. Um ótimo feriado, né? Quinta-feira. Eu que agradeço. Viu? Sempre podem contar comigo aqui. Adoro essa galera. Tamo junto. Valeu. Sempre. Você não sabe que você tem cadeira cativa? Valeu. Tchau, cara. Valeu, pessoal. Obrigado, viu? Um abraço. Boa noite. Valeu, tchau, tchau. Tem que parar a gravação, né? Cadê? Vou parar por aqui. Boa.